O nosso abraço fraterno a todos os nossos irmãos e irmãs que neste momento já geraram o hábito de acompanhar os acontecimentos aqui desta casa abençoada, deste núcleo. Então, o nosso abraço a todos e rogamos que Jesus, esse Cristo amigo, nesses momentos difíceis que todos nós estamos vivendo, esteja muito próximo com o seu amor, sua misericórdia, protegendo a família de cada um. A paz do Cristo impere sempre em nosso meio. Estamos trazendo para a nossa reflexão nenhuma novidade, mas alguma coisa que a gente possa acrescentar. E nós estamos trazendo como tema o poder da fé no exercício de nossas vidas. Bom, é uma coisa bastante corriqueira, né? As nossas vidas aqui na Terra, a vida de cada um de nós, ela está em pleno exercício. Desde quando a gente aqui chega, mas para que nós pudéssemos chegar aqui, nós estabelecemos compromisso no mundo paralelo, além daqui, lá no mundo, onde nós fizemos a nossa reprogramação, onde nós fizemos dessa vinda nossa e desses momentos agora aqui, nós fizemos um projeto que nós buscamos dizer que nós iríamos dar conta desse projeto aqui. E na maior parte das vezes, muitos de nós já temos um estado de consciência mais avançado. Para muitos ainda impera de forma muito forte a questão dos bloqueios que muitos de nós trazemos. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nós vamos ver lá um item, parece-me lá no item 8, alguma coisa nos falando sobre esquecimento do passado. Mas para muitos, e mais nesse tempo em que nós estamos vivendo no momento, mais atualizado, onde nesse momento de transição que está cada vez mais fortalecido, é claro que para muitos a gente já vem mais, essas coisas vêm mais clareadas. Então não tem como nós mais mentirmos para nós mesmos. Hoje, através desta abençoada doutrina, o Espiritismo, nós sabemos que a nossa presença aqui não é por acaso, de forma alguma. Não é por acaso, e nós sabemos que temos muita coisa para fazer aqui. Porque Deus aguarda em cada um de nós, dos seus filhos, porque cada um vai ter que fazer um pouco, alguma coisa. Muitos, às vezes, ficamos aguardando que os outros façam para a gente aproveitar daquilo que foi feito e tirar proveito. Mas as coisas agora estão mudando, estado de consciência mais elevado. Hoje, a Divina Providência já nos vê melhor preparados para que nós possamos, então, cumprir com esse pequeno tempo que nós vamos passar aqui. E nesse pequeno tempo, nós sabemos que está num campo de exercício. Exercício significa movimento. Ninguém vai ficar aqui parado. Todos nós vamos estar nos movimentando em torno de alguma coisa. Em primeiro lugar, é claro que nós temos que lutar nós temos que partir para a luta da sobrevivência. Nós temos que sobreviver, temos que trabalhar, temos que estar inseridos no meio de uma sociedade. Fazemos parte dessa sociedade. Uma sociedade essa que nós queremos ver cada vez mais justa. Mas, para que isso possa acontecer, é necessário que aqueles, como nós, todos que viemos aqui, já com algum compromisso, tenhamos que fazer a nossa parte, alguma coisa. Tanto nesse lado moral, quanto também no lado material, porque as duas coisas caminham juntas. Mas o que está em franco progresso ainda é o lado moral. Então, o nosso tema, o poder da fé no exercício de nossas vidas, Nossas vidas, nós não viemos aqui, né, para ficar como turista, né? E para ficar passeando de um lado para o outro só não. Aí muita gente fala, porque tem muita gente
que às vezes passa pela vida andando de um lado para o outro, tem facilidades, e esquece do ponto fundamental, que tudo isso passa. Em dado momento, da mesma forma que a gente veio, através de um programa, nós retornamos para testemunhar o que nós fizemos do nosso programa quando estivemos do outro lado. Bom, então, o que nós podemos pegar aqui? O poder da fé. Nós estamos falando em fé. Fé, no mínimo, é a conjugação do verbo crer. Eu creio, eu posso. É também está no campo da certeza e da confiança. Eu posso, mas eu tenho que ter certeza que eu tenho que me esforçar o máximo possível para que eu possa ampliar, edificar a confiança para que tudo possa dar certo. Então, mas o que é a fé? A melhor definição de fé que a gente sempre costuma colocar aqui, sempre, e não podia ser diferente, está na Bíblia, né? Está na Bíblia, composta de 2 testamentos, o Antigo e o Novo, mas está no Novo Testamento. Está, inclusive, lá nas cartas de Paulo, né? Quando ele escreve aos Hebreus, no capítulo 11, e ele vai dizer que fé é a certeza de coisas que se esperam. Ele coloca assim, a fé, porque é a questão do crer, da certeza, da confiança, é a certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fatos que se não veem. Interessante, é uma das melhores definições de fé que a gente vai ver. Paulo, escrevendo aos Hebreus, capítulo 11. É a certeza de coisas que se esperam. Bom, aí está uma parte da grande verdade que ele está colocando. É certeza da coisa que se espera. O que nós aguardamos? O que nos aguarda? O que vai acontecer conosco nesse momento em que nós nos encontramos aqui na Terra? É a certeza de coisas que se esperam. Nós estamos aguardando alguma coisa. Nós, como estamos compromissados, estamos aguardando um momento. Nós não podemos protelar esse momento, deixando para amanhã, para depois, aquela protelação. A gente até que diz que, bom, tudo bem, se não der certo, eu faço na próxima reencarnação. Mas não é bem isso que a gente prometeu do outro lado. De forma alguma não é isso. Então, Paulo já diz que é a certeza de coisa que nós esperamos. Mas aquilo que nós esperamos são coisas que nós acertamos os detalhes lá de vir para cá. Não tem como nós fugirmos da nossa missão aqui na Terra. A nossa missão, ela se dá das mais variadas formas, e nós também não chegamos aqui para viver sozinho. Em um plano fundamental, nós vamos constituir família. Nós vamos ter esposa, filhos, filhas. Nós vamos constituir família. Porque através de nossos pais que nós podemos chegar aqui. E será através dos nossos filhos que outros poderão chegar também no futuro. Então a certeza de coisas que se esperam é porque essas coisas que nós estamos aguardando para que nos aconteça, porque ainda está no mundo, na nossa inconsciência, numa questão de inconsciência ainda, mas essa inconsciência, logo ela começa a se tornar consciente. Ela não vai ficar a vida inteira inconsciente. É apenas um processo. Quando nós saímos da inconsciência e passamos para a consciência e para a consciência maior. Quando nós estivermos, então, dentro desses estágios e avançando cada vez mais, nós começamos a perceber mais ou menos o que nós temos que fazer aqui. O que é que nós temos que fazer. Naturalmente, isso vai brotar na nossa mente. Vai acontecer. Então, é a certeza de coisas que se esperam. Olhamos Paulo como ele está correto? Porque não adianta ter gente, estou esperando acontecer, estou esperando ser chamado. Tem gente que fala, mas meu filho, você não vai se mexer? Olha a idade que você já está. O que você está fazendo em prol da sociedade? Porque todo mundo é crítico. Todo mundo quer uma sociedade melhor. Uma sociedade mais feliz. Uma sociedade sem a violência. Uma sociedade sem a corrupção. Onde há um domínio muito grande sobre tudo isso.
E a pessoa só sabe criticar. Mas ele fica aguardando que alguém faça alguma coisa para ele tirar proveito. Isso não está correto. Então, quando as pessoas eles comentam em comentário, mas meu filho, você, ou minha filha, quando que você vai pegar firme? Porque todo mundo percebe que a pessoa está mais para lá e para cá do que pegando firme nos compromissos, né? Ah, mas eu estou esperando, alguma coisa vai acontecer. Em determinado momento, alguma coisa vai acontecer, eu vou receber um chamado. Como se um anjo benfeitor, né? Como aconteceu em alguns fatos, alguns fenômenos lá atrás, né? Maria, José, o anjo Gabriel se manifesta e falando, olha, vocês pegam o menino, fujam para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. Havia uma comunicação. Mas esse tipo de comunicação, ele não vai chegar dessa forma para nós. Em sonho, através da mediunidade. Isso vai aparecer naturalmente. Porque na medida em que nós começamos a perceber que cada um de nós temos compromisso aqui, nós vamos começar também a partir para estudos. Nós vamos começar a descobrir que os fundamentos da religiosidade é muito importante para nós. Não é questão de estar dentro da igreja só. Não é questão de estar vinculado a este ou aquela igreja, aquela comunidade. Não é bem isso. Porque a questão de religiosidade é uma questão totalmente diferente. Religião e religiosidade são coisas opostas. Religião é quando a pessoa ele opta por um tipo de religião, um tipo de igrejismo. Aí é uma coisa. Agora, a outra coisa é totalmente diferente. A religiosidade, ela significa conversão. A religiosidade é conversão entre a criatura e o Criador. É uma conversão que nós fazemos em determinado momento, vamos supor, entre nós, porque nós optamos pelo cristianismo. Então, somente o cristianismo tem as respostas para as nossas indagações. O cristianismo puro, verdadeiro, ele tem as respostas para nós. Então, é necessário que eu me integre a isso, para que isso possa me integrar em mim e para que eu possa ser útil. Então, não adianta ficar aguardando que eu vou ter um chamamento mediúnico. Pode até acontecer em casos raríssimos, mas, na verdade, através do nosso esforço, nós vamos começar a participar dessa questão da religiosidade e, na medida em que nós avançamos no rumo de Deus, no rumo de Jesus, no rumo do mundo maior, nós começamos a perceber o que é que tem que ser feito aqui na Terra. Então, não tem muita dificuldade. Então, quando ele diz que é a certeza de coisa que se espera, mas ele diz assim, mas a convicção, ele termina dizendo, a convicção de fatos que se não veem. Porque tem coisas que nós vemos. Os nossos 5 sentidos têm alcance, fazem parte do nosso meio materialista. Então eu posso ver, enxergar, ouvir, sentir o odor, o toque, alguém me tocou, eu posso estar dentro desse campo. Mas ele diz que é a convicção de fatos que se não veem. Tem coisa que nós não vemos, não dá para a gente ver, mas está acontecendo, está ao nosso redor. E o próprio Paulo, ele, nesse mesmo, quando ele escreve aos Hebreus, nós estamos comentando o capítulo 11, mas pegamos o capítulo 12. O 12 é assim, porque temos a nos rodear uma grande nuvem de testemunhas. Ora, essas testemunhas são gentes, como nós, só que estão num outro plano. Estão em outro plano. Então, essas testemunhas, nós podemos ter, diante dessas testemunhas boas, de benignidade, cuja procedência é Deus, é Jesus, é o mundo maior. Mas nesse mundo invisível nós podemos ter também a presença de seres que estão além do bem, optam mais pelo mal, pela obscuridade, pelas coisas das trevas. E nesse campo, muitas vezes nós entramos no campo da obsessão. Porque nós não os vemos, mas eles nos veem, nos observam, sabem de nós, talvez melhor que nós, e sabem onde eles mexerem, onde eles podem atuar, para que eles possam
para que eles possam, então, ter assim, uma facilidade muito grande. Então, Paulo está correto. Nós estamos falando em fé. Fé, que a conjugação, ela pode ser a conjugação do verbo crer, eu creio, eu posso. Mas para isso é necessário que nós buscamos nos inteirar em torno de muitas coisas. Então, é dessa forma. E também, quando nós adentramos nesse campo do trabalho, perdão. Então, quando nós percebemos que agora nós sabemos o que temos que fazer e que nós não temos como terceirizar aquilo que é da nossa obrigação, porque seria fácil. Hoje nós estamos vivendo um mundo das terceirizações, né? A gente pode terceirizar para outro fazer, mas essas coisas não dá para outro fazer. Porque são compromissos assumidos lá. Esses compromissos assumidos lá são compromissos assumidos com os nossos entes amados aqui, com a nossa sociedade humana, com os nossos irmãos mais carentes do que nós. Então, quando nós percebemos tudo isso, só falta colocar a mão na charrua, trabalhar. Então, nós temos que trabalhar. Bom, aí o que nós precisamos? Aí tem uma coisa chamada alavanca do progresso. A fé também ela pode ser construindo uma alavanca, porque agora eu sei, eu conheço, eu já percebi as minhas facilidades, como eu devo agir, então ela vai funcionar como uma alavanca, porque eu vou encontrar muitas dificuldades. Porque se fosse um mundo de facilidades, não precisariam as pessoas virem aqui com missões para cumprir, para contribuir em todas essas coisas ruins que acontecem aqui na Terra. Então, já Arquimedes, um grande sábio, matemático, cientista, ele falava assim: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o universo. É uma coisa muito antiga, desses grandes sábios, né? Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o universo. Por quê? Por que ele coloca o ponto de apoio? Não adianta você pegar uma alavanca para poder, vamos supor que há um obstáculo na nossa frente. Nós temos alguma coisa para fazer, um caminho a seguir, mas há um obstáculo. Na forma como se fosse uma grande pedra. Mas aí eu vou lá, não consigo. Bom, eu pego uma alavanca, aí eu vou lá, também não vou conseguir. Para me mover, eu preciso de um pouco de apoio, um ponto de apoio na alavanca, para que eu possa movimentar essa pedra. Esse ponto de apoio é onde nós vamos apoiar o nosso dever, as nossas obrigações e também a nossa inteligência, para que a gente possa aplicar tudo isso de uma forma cada vez melhor. Então a fé ela é muito importante mesmo. E aquela pessoa que tem a fé, ainda mais quando ele faz parte desse campo da religiosidade. Não só de ser religioso, mas desse campo da religiosidade, que já é integração. Já. Quando a pessoa já é portador disso, ele se torna um bom cristão. Ele tem certeza que ele vai vencer, o que ele vai fazer, ele vai conseguir, ele vai dar jeito. Em momentos difíceis, ele vai encontrar proteção, de alguma forma, ele vai encontrar proteção. Então, nós temos um caso aqui bem interessante, é uma historinha bem interessante, né? De uma pessoa que foi fazer uma viagem, e lá em alto mar, mas muito longe, em alto mar, a embarcação naufragou. Houve um naufrágio. E as pessoas, no momento que o navio está afundando, né, todo mundo tentando se defender, mas a maioria ia sucumbir, não tinha jeito. Um dessas pessoas, um homem ali, ele conseguiu se agarrar numa tábua, ali num pedaço de madeira, e começou a se debater. Foi se debatendo. A pessoa que tem fé, ele vai até o último. Não vai, eu sei que vou morrer, mas eu vou me entregar e acabou. Não. Ele foi se debatendo, e não é que de repente ele se viu numa ilha. Ele chegou numa ilha. A maré, as ondas levaram até ele uma ilha. Chegou lá, uma ilha totalmente inóspita, longe, talvez longe da navegação. Aí ele chegou lá, falou, sozinho, uma ilha grande, né? Falou, e agora, o que eu faço, né? Bom, mas ele era uma pessoa inteligente, uma pessoa cristã, a fé dele fortaleceu, porque ele falou, Deus vai me dar alguma ideia, vai me ajudar, de alguma forma vai me ajudar, né?
Bom, como ele era bastante inteligente, mas eu tenho que fazer a minha parte. As coisas não vão cair do céu. Primeiro, eu vou ter que conseguir um abrigo. Porque pode ter animais, aquela coisa toda, eu vou conseguir um abrigo. Aí, mas aqueles restos do navio, tábuas e tanta coisa, as ondas sempre têm a tendência a trazer para as margens ali, né? Aí ele foi arrumando um pedaço de tábua daqui, de outro, e lá, e foi ajeitando. Aí ele fez um lugar, um pequeno casebre para ele poder ficar ali dentro, né? Para ele poder se abrigar. Mas usando a inteligência também e da capacidade que ele já tinha, de fé, eu não vou fazer muito perto da margem, porque senão, eu não sei se isso aqui é maré baixa, maré alta, vamos que depois há uma evasão de água e eu vou perder todo o meu trabalho. Ele foi um pouco mais para cima e fez aquela casa lá, né? E ficou lá, uma casa pequena, tudo, mas um abrigo. Tudo bem, tudo bem. Sempre munido daquela certeza, Deus existe, aquela fé viva. Alguma coisa pode acontecer, eu tenho que lutar até o fim. Se não der, tudo bem, mas eu não posso me entregar. E ele, então, ficou ali, tudo bem. Agora ele estava obrigado. Mas ele tinha que sobreviver. Como que ele ia sobreviver? Como que ele tinha que se alimentar? A água até não faltava. Ele logo percebeu que não longe dali havia uma fonte ali, então tudo bem. O problema é a alimentação. Mas aí ele pensou, bom, o mar está cheio de peixes, essas coisas, tem peixe, né? Mas como que eu vou pescar? Usando a inteligência e da fé, aquela coisa toda, ele conseguiu lá alguma coisa, lá uma espécie de uma lança, com uma ponta de pedra afiada, né, na coisa ali, e foi. E pegando um peixinho aqui, outro ali, outro lá, e foi sobrevivendo, né? Mas depois só aquilo já estava era muito pouco, ele estava tendo dificuldade já no campo da pesca. E os dias passando, e ele precisava sobreviver. Aí ele pensou, bom, eu vou caçar. Não é possível que não tenha animais aqui, eu vou sobreviver. Aí ele não foi inteligente, ele fez um arco com cipó, ali fez um arco. Também não faltava material ali, fez as flechas e saiu. Mas não tinha caça ali perto da casa dele. Ele tinha que se aventar mais à frente, mais à frente. Então ele saía para fazer a caça. Mas aí tinha um problema, porque no começo ele comia o peixe cru. Aí depois falou, mas... Aí num determinado momento falou, poxa, mas eu estou marcando bobeira aqui, eu sei fazer fogo. Eu vou dar um jeito. Aí, lá dentro da casa, e também não posso fazer fora, porque nesse lugar chove muito sempre, então por isso que ele já estava obrigado. Aí então, lá, aquele jeito de pegar a madeira, friccionar a madeira, aquela coisa toda, como os índios fazem. Ele conseguiu fazer a primeira brasinha. Da brasinha, um cisco ali, primeiro fogo. Aí, o primeiro fogo, sobrevivência. Mas ele acreditava nele, ele acreditava que ele não podia esmorecer. Fez o primeiro fogo, então alguns peixinhos já eram, né, ali já assado, aquela coisa toda. Aí então ele foi para a caça. Ele foi para a caça, mas tinha um detalhe. A dificuldade que ele teve para fazer o primeiro fogo. Esfregando aquilo lá, com as mãos ficaram quase que ensanguentadas. O que eu vou fazer? Eu vou manter esse fogo aceso dentro da minha casa. Madeira, no tempo mais seco ele reunindo madeira, aquela coisa toda, e mantinha um fogo aceso ali direto enquanto ele saía. Bom, aí então ele ia caçar. Aí certo dia ele estava caçando, quando ele vem voltando, era um lugar mais alto, e quando ele vinha voltando, ele viu uma fumaça na direção da casa dele. Aí ele veio correndo apressado, meu Deus, começou a passar pela cabeça. O que será que está acontecendo? Na verdade, a casa tinha pegado fogo, porque ele tinha deixado o fogo aceso, sempre, né? E a casa, aquele fumaceiro todo ali, levantou aquela fumaça e subiu para o céu, aquele fumaceiro todo. Falou, meu Deus do céu, e agora? Tanto trabalho que eu tive para fazer essa casa, para fazer esse fogo, para começar, mas ele... Mesmo assim, uma pessoa, sabe, aquela pessoa que já tem assim, um desenvolvimento cristão muito avançado, aí ele encostou numa grande pedra assim do lado, assim que tinha uma pedra, ele encostou, falou, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Pensando, mas Deus há de me dar alguma resposta de alguma forma. Ele estava assim encostado na pedra, quando de repente ele sentiu alguém batendo no ombro dele. Vamos embora, meu amigo? Ele olhou assim, aí falou, poxa, eram os marinheiros. Aí ele percebeu que tinha um navio mais lá na frente, e do navio
desceram lá, o pessoal ali vieram remando, né? Os marinheiros vieram remando ali, chegaram até ali. Mas não perceberam, estava de costas, né? Vamos embora, meu amigo. Aí, tudo bem. Entraram no barquinho e foram, né? Quando eles chegaram lá no navio, aí ele fez a célebre pergunta: como foi que vocês me descobriram? Num lugar tão escondido daquele nosso. Como foi que vocês me descobriram aqui? Pelos sinais de fumaça que você enviou. Na verdade, ele não tinha enviado sinal de fumaça nenhuma. A casa pegou fogo. E se não tivesse pegado fogo, o navio que estava passando lá distante não ia perceber. Como foi que vocês me encontraram aqui? E o capitão falou: olha, pelo sinal de fumaça que você enviou. Então, muitas vezes, a nossa vida também acontece da mesma forma. Quantas vezes a casa precisa pegar fogo para que a gente caia na realidade? Se a casa não pega fogo, a gente não cai na realidade. Esse pegar fogo é quando muitas vezes nós somos chamados à realidade. Quantos de nós temos compromissos aqui e há aqueles momentos que a gente dá uma parada, uma meia parada, pensando que tudo isso é muito normal. Aí, de repente, alguma coisa acontece. Acontece. Há momentos em muitas famílias, em muitos lugares, que às vezes acontece até uma espécie de tragédia para despertar a pessoa. Mas aí o Paulo, novamente, quando ele escreve aos Efésios, capítulo 5, 14, ele diz assim, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que o Cristo te iluminará. Exatamente assim. Desperta, ó tu que dormes. Nós não viemos aqui para ficar em plena sonolência. Nós não viemos aqui para hibernar, como fazem aqueles ursos, né, americanos. Eles hibernam 6 meses, ficam hibernados, né? Primeiro eles comem bastante, se alimentam bastante, porque depois vem o inverno, muitos graus abaixo de zero, eles ficam naquelas tocas lá, pode mexer com eles que eles não acordam. E Paulo, desperta, tu que dorme. E muitos de nós aqui estamos hibernados. Estamos dormindo, andando, com os olhos abertos, trabalhando, fazendo coisa, mas estamos dormindo. Paulo é uma criatura tão fantástica que nós não temos nem condições de ver a grandeza dele, tão grande que ele é. Desperta, tu que dorme, levanta-te dentre os mortos. Quer dizer, não mortos zumbis, os mortos para a vida. Nós viemos aqui para a vida. Nós viemos aqui com compromisso para a vida. Não para a morte, para ficar um morto andante, um morto que não faz nada. Nós temos que estar despertados para a vida. Quem não está despertado para a vida, ele está praticamente morto para a vida. Como que ele vai realizar a sua vida? Como que ele vai realizar os seus sonhos? As suas metas? Como que ele vai realizar aquilo que lhe cabe como cooperação aqui na terra? Se ele estiver adormecido. Aí, levanta-te dentre os mortos, que o Cristo te iluminará. Sempre o Cristo. É interessante que a gente nunca viu nada além do Cristo. Tem algumas coisas que as pessoas às vezes pregam por aí, mas são essas pessoas que não têm o que fazer na vida, não tiveram objetivo para a vida, senão ficar só criticando e achando que a vida é só essa única passagem. Morreu, acabou, não tem mais nada. Mas a gente sabe que não é assim. É por isso que é muito importante essa questão. O poder da fé, porque é aquilo que nos fortalece, que vem dizer que nós podemos fazer sim. Nós podemos nos apegarmos a essa fé e tivermos o mínimo de noção que nós não estamos aqui a passeio, nós não somos paraquedistas, porque paraquedista é aquele, né, que salta de um avião lá daquelas alturas, né, o avião vai passando e a gente vê um objeto que saltou de lá. Mas aí ele fica ao sabor do vento. Paraquedas abre, mas nós não caímos no lugar errado. Nós caímos e a gente chega no lugar certo, na casa certa, na família certa, na cidade certa, no bairro certo, com os amigos certos. Não tem nada errado. Estamos no país certo. Antes nós já vivemos em outros lugares. O Emmanuel diz que nós temos matéria de todos os continentes nos registros nossos. Nós já andamos muito, somos poliglotas, falamos muita língua, mas a nossa realidade aqui é agora. Então, que nós possamos então parar para pensar nessas coisas tão importantes, porque o que nós estamos comentando aqui
Nada de coisas novas. Está dentro de um campo corriqueiro. É a coisa mais corriqueira que existe. Ninguém está aqui a passeio. É claro que não é pelo fato de a gente estar aqui também que a gente vai se transformar num verdadeiro beato. Não está correto. A pessoa é um verdadeiro beato, aquele roupão andando para baixo, para cima, rosário na mão. Não é nada disso. Nós temos também todo o direito de ser feliz, de divertir, fazer as coisas onde a gente possa tirar proveito desse planeta maravilhoso, que é a Terra. É um planeta maravilhoso, conhecido como planeta azul, planeta das águas, onde os relevos do nosso planeta é tão lindo, e onde quer que a gente está, essa beleza se reflete em torno de nós. Então que nós possamos, então, parar para pensar nessas coisas, mas não é tão difícil assim, não. Nós é que tornamos as coisas um pouco mais complicadas. Então, que a paz e a proteção de nosso Pai Celestial e a proteção do Filho dele, nosso Senhor Jesus Cristo, e da mãe dele, de nosso Senhor Jesus, Maria Santíssima, possa estar presente em nossas vidas, nos dando muito amparo, muita proteção, muita força diante dos momentos tão complicados que estamos vivendo, mas tenhamos fé. Deus existe, Jesus existe, mundos maiores existem. Quando sairmos daqui, estaremos em um lugar muito melhor. Então que a paz do Cristo ampare e socorra cada um. Muito obrigado. Agradeçamos por esses momentos. Façamos a nossa oração singela. Senhor Jesus, divino amigo, em primeiro nos cabe te agradecer pelas oportunidades que temos aqui na Terra, porque reconhecemos em ti, Senhor, como nosso Senhor e Mestre por excelência, como caminho, verdade e vida, e que ninguém chega ao Pai senão por ti. Te agradecemos por tudo isso, e diante desses momentos tão complicados e difíceis, rogamos amparo e proteção para cada um dos nossos irmãos, nossos semelhantes, onde quer que eles se encontrem nesse orbe terrestre. Sejam amparados, assistidos, aqueles que estão nesse campo do desespero, da dor, do sofrimento, das aflições, todos eles possam receber essa luz, esse amparo, para que, em seguida, comecemos a trilhar esse caminho que nos conduz a Ti, Pai Celeste, a Ti, Jesus, que nos aguarda de braços abertos. Que a paz do Cristo nos envolva a todos. Muito obrigado.